Abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Nós estamos pregando todo o livro de Apocalipse, verso por verso, passagem por passagem. E nós estamos na altura do capítulo 6. Só lembrando o que nós vimos até aqui, nós temos Jesus se apresentando para João lá no capítulo 1, como aquele que está glorificado acima de todas as coisas, e ele manda João escrever 7 cartas para 7 igrejas na Ásia Menor, que é o capítulo 2 e 3, chamando essas igrejas a se arrependerem de seus pecados, a manter a pureza doutrinária dentro da igreja e a testemunhar poderosamente sobre o Evangelho para o mundo perdido. E então capítulo 4 e 5 nós temos essa nova visão do Cristo ressurreto, Deus sendo louvado como Criador e como Redentor, capítulo 4 como Criador, capítulo 5 como Redentor. Irmãos, reparem que no capítulo 2 e 3, ele termina de falar com a igreja da Odisseia. Nós estamos então em Pátimos, década de 90 do século 1. Capítulo 4 e 5, João volta para o momento em que Jesus Cristo é entronizado no céu. Então Jesus, como Deus, ele encarna, vive, morre, ressuscita e depois ele sobe aos céus. E quando ele sobe aos céus e senta à direita de Deus, ele é entronizado como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não somente como Deus, como ele era entronizado, mas agora como homem, ele está acima de tudo e acima de todos. Então capítulo 5 vai voltar para o momento da exaltação de Cristo, e quando ele é exaltado à direita de Deus, toda a criação louva a ele, dando glória e louvor ao Cordeiro de Deus. Então ele abre o livro com 7 selos, e a gente já vê os 6 primeiros selos hoje, capítulo 6, verso 1 até o verso 17. Vamos ler todo o capítulo 6 de Apocalipse. É agora que começa a ficar um pouco mais complicado as imagens e os símbolos de Apocalipse, mas vocês vão ver que é muito simples de entender quando a gente pega o Antigo Testamento como base. Está dando interferência? Está atrapalhando, irmãos? Não, né? Às vezes dá uma microfonia com os microfones, dá para desligar alguma coisa na mesa. Mas vamos lá, capítulo 6 de Apocalipse. Depois da leitura eu irei dizer: essa é a palavra do Senhor. Todos que concordam e creem respondam com amém. Nós vamos orar mais uma vez. Diz assim: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer com uma voz de trovão: vem. Olhei e vi um cavalo branco, e o seu cavaleiro segurava um arco. Foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu como vencedor, decidido a vencer. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi a segundo ser vivente dizer: vem. Então saiu outro cavalo, e um cavalo vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros, e foi-lhe entregue uma grande espada. Quando ele abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: vem. Olhei e vi um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Então ouvi uma voz entre os 4 seres viventes que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando ele abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: vem. Vi então um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno o acompanhava. Foi dada autoridade sobre a terra, sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, pela praga, pelos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamaram em alta voz, dizendo: ó soberano santo e verdadeiro, até quando guardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Cada um deles recebeu túnicas brancas. Ele foi falado que repousassem ainda por um pouco mais de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haveriam de ser mortos, assim como eles haviam sido. Vi quando ele abriu o 6º selo, e houve um grande terremoto. O sol escureceu como saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue.
As estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes, derrubados da figueira por um vento forte. O céu recolheu-se como um rolo, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, os nobres, os chefes militares, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo homem livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, esconde-nos da face do que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá subsistir? Essa é a palavra de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, Tu disseste no Teu Evangelho escrito por João, lá no capítulo 7, que quem crê no Senhor com uma fé verdadeira, viva e eficaz, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E o Senhor se referia ao Espírito que o Senhor nos daria. Que esse Espírito que atua em toda a terra, juntando os seus eleitos, edificando a sua igreja, mas que habita em cada um de nós, nos santificando e nos levando para Cristo, venha falar poderosamente com cada um de nós. Nós venhamos ver a supremacia, a grandeza do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor, ó Deus Espírito, testemunhe em Cristo em nossos corações, o engrandeça, o exalte. E ao exaltar o Filho de Deus, o leão de Judá, o Cordeiro que foi morto por nós, humilhe-nos debaixo da sua poderosa mão. Quebra-nos, mas também nos fira. Nos destrua, mas também nos reconstrua em Cristo Jesus. Que nós venhamos a diminuir, como diz João Batista, e que o Senhor venha a crescer em nós. Tudo isso nós pedimos para a sua glória, ao Pai, ao Filho e ao Deus Espírito. Em nome de Jesus, nosso mediador. Amém. Irmãos, nós precisamos encarar o fato e a realidade de que o mundo que nós vivemos é trágico e catastrófico. E diante das tragédias, diante das catástrofes, diante de tudo que de mal que nós vivemos e passamos por toda a história, nós precisamos fazer sentido, nós precisamos entender o porquê que existe tanta maldade, tanta tragédia, tanta morte, tanta doença, tanta desigualdade social, tanta coisa ruim neste nosso mundo. E houveram na história algumas tentativas de explicar por que nossa vida ela é tão trágica nesse sentido. E por falar em trágico, os gregos, que era uma mentalidade que perpassava aqui o pessoal na época de João e até mesmo um pouco antes e depois, eles, diante da tragédia, eles tinham um panteão de deuses incompetentes. Nenhum dos deuses gregos possuía soberania ou poder absoluto. Eles eram relativos, eles eram só um pouco poderosos, eles não tinham controle das coisas. Então, acima desses deuses, que não estão no controle lá de muita coisa, apenas de uma coisa ou outra que eles fazem, os gregos eles tinham essa ideia de destino ou de acaso, porque na falta de um ser soberano e de um ser supremo, coloca-se essa soberania numa força cega, numa força impessoal, que está guiando a humanidade de forma muito arbitrária e aleatória. Então o fato de acontecer uma coisa ruim com você e uma coisa boa com o seu irmão que está do seu lado, é absolutamente aleatório nessa cosmovisão, sem Deus no centro. E a partir dessa religiosidade grega, dessa forma de ver o mundo, surge um gênero literário, uma produção cultural chamada de o teatro trágico dos gregos. E nesse teatro expressa-se de forma literária muito bem o que é viver em um mundo sem Deus. Por exemplo, Édipo, o rei lá da mitologia, ele, independente do que ele faça, independente do que ele venha fazer na vida dele, ele estava fadado ao destino trágico de matar o pai, casar com a mãe. Depois ele vaza os dois olhos, porque ele está diante de uma catástrofe na vida dele, vai para o exílio, vê a morte das filhas. Tudo isso era profetizado na vida de Édipo de uma forma inescapável, e quem estava guiando esse processo eram forças aleatórias do destino. Então, mesmo que o pai dele, o Cleonte, enviasse ele para um outro reino quando ele nasceu, para ele não ter contato com os pais, mesmo assim ele se torna homem, vem aleatoriamente até o reinado, se encontra com seu pai aleatoriamente, não sabe que é o seu pai, mata ele,
casa com a rainha, que era a mãe dele, a esposa de Cleonte, e casa com a própria mãe. Então, diante de um destino cego, de um fatalismo trágico, a nossa existência ela é insignificante. As nossas ações, elas são irresponsáveis. A gente não responde a ninguém, porque tudo que está nos guiando é uma força cega e pessoal que faz as coisas de forma muito aleatória. E quando o ser humano começa a desvencilhar-se desses mitos, na Renascença, por exemplo, Shakespeare se levanta como um grande autor de tragédia, e na tragédia de Shakespeare, agora a soberania que é colocada sobre forças impessoais e cegas, a tragédia grega, ela é localizada agora no ser humano. Agora o trágico da nossa vida é culpa completamente nossa. Então não importa o que Romeu e Julieta venham a fazer, a culpa é deles por morrer no final. Alerta de spoiler, Romeu e Julieta, se você não sabe, morrem no final porque é uma tragédia. Tragédia é essa dramaturgia que acaba ruim no final, não dá certo, acaba em morte, em tragédia, em loucura. E Shakespeare coloca muito bem isso: olha, o que você faz, não um destino impessoal e cego, aquilo que você faz torna a sua vida trágica. E numa época como a nossa, extremamente politizada, a gente acha que tudo é culpa do governo ou da política ou de certas ideias e ideologias. Então, se você ganha um emprego, perde o emprego, passa fome, fica rico, é divorciado, educa bem seus filhos, educa mal seus filhos, tudo isso é culpa do presidente ou do governo que está aí. Ou seja, percebam que a categoria de soberania, ela é inevitável ao ser humano. O ponto é onde que nós localizamos a soberania. Os gregos a localizavam no destino cego e pessoal, no acaso. O homem humanista moderno localiza a soberania em si mesmo, e nós podemos localizar a soberania em qualquer coisa, numa coisa tão fraca como é a política, ou qualquer coisa que venha a ser a causa do mal nas nossas vidas. Irmãos, na palavra de Deus, a soberania é localizada num único só lugar, no trono de Deus, que a gente viu no capítulo 4. João viu Deus assentado num trono, e Ele governa e rege cada centímetro da criação, cada segundo da história, e cada indivíduo e ser que existe neste mundo. Nada escapa da suprema grandeza de Deus. Essa é a única verdade, é a única visão do mundo que faz jus à verdade da palavra de Deus. A gente leu no começo do culto, Provérbios 19, 21, que diz que no coração da humanidade, dos homens, existem muitos planos, mas é o propósito do Senhor que prevalece. Em Isaías 46:10, Deus diz lá em Isaías 46:10: eu sou o único que fala o fim desde o começo, porque o meu propósito subsistirá e a minha vontade será feita. Até Nabucodonosor, o rei pagão da Babilônia, lá em Daniel 4:35, ele diz, quando ele realmente reconhece a grandeza de Deus, ele diz: os moradores da terra são como nada diante de ti. O Senhor opera segundo a sua vontade com os moradores do céu e da terra, e ninguém pode impedir a sua mão e dizer o que fazes. Então, diante da tragédia, diante desse caos, diante dessa estrutura de queda de pecado que nós vivemos, Deus é soberano. E não somente Deus é soberano, como a gente viu no capítulo 4, mas agora um homem que é Deus, Jesus Cristo, ele não apenas como Deus, mas como um homem, ele é soberano sobre todas as coisas. E no capítulo 5 ele pega o livro 7 vezes selado da mão de Deus Pai, que é o livro, a gente viu na semana passada, que é o desenrolar do plano de Deus para julgar o ímpio, o mundo ímpio, e salvar a sua igreja. Nada pode abrir desse livro, ou seja, nada pode trazer salvação para nós, nada pode trazer julgamento para o mal, exceto aquele que venceu, o Cordeiro de Deus que morreu por nós, ressuscita. Ele é o leão de Judá, o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele é o único digno.
E quando ele sobe à destra de Deus após morrer e ressuscitar, pega o livro dos planos de Deus e abre. Simbolicamente, João está mostrando para nós: olha, Cristo é soberano sobre todas as coisas. Em primeiro lugar, Jesus é soberano sobre todas as calamidades que existem na história. E Ele usa as calamidades para punir o mundo e para purificar a igreja. Vejam comigo o verso 1 ao 8 de Apocalipse 6. Vamos entender essa visão que João está tendo aqui. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. Então o Cordeiro de Deus, Jesus, está abrindo os selos. E os 4 primeiros selos são esses 4 cavalos com seus cavaleiros de cores diferentes, trazendo calamidades diferentes. E o padrão é: Jesus abre o selo, o serafim lá, o ser vivente, ele fala vem, e o cavalo com o seu cavaleiro vem e faz o que ele tem que fazer. Mas o cavalo e o seu cavaleiro só vem e o serafim só fala porque Jesus deu o aval, porque Jesus abriu o selo e permitiu que aquilo acontecesse. Então nós temos, a partir do verso 2 até o verso 8, 4 cavalos com seus cavaleiros: o branco, o vermelho, o preto e o amarelo. Esse amarelo no grego, meus irmãos e irmãs, é um amarelo meio esverdeado, é um verde meio amarelado, é uma cor de vômito, uma cor de desgosto mesmo, que é o cavaleiro da morte. O que isso significa? Para nós começarmos a entender essa visão desses 4 cavaleiros, a gente precisa entender primeiro que João não inventa isso daqui, não é uma novidade na história. João está vendo algo que é baseado no Antigo Testamento. Então abram comigo rapidamente em Zacarias, penúltimo livro do Antigo Testamento. Vocês voltarem em Mateus, vocês têm Malaquias, depois vocês já têm o livro do profeta Zacarias. Zacarias capítulo 6. Não vai dar tempo de ler, mas no capítulo 1, esses 4 cavalos e cavaleiros já aparecem como aqueles que vão punir a terra, especialmente em Jerusalém, por estarem em desobediência diante de Deus. Mas vejam comigo Zacarias 6, verso 1 até o 7, diz assim: de novo levantei os olhos e vi, a mesma coisa que João faz, ele levanta os olhos e vê. E vi 4 carruagens que saíam dentre 2 montes, e esses montes eram montes de bronze. Na primeira carruagem havia cavalos vermelhos, na segunda cavalos pretos, na terceira cavalos brancos, e na quarta carruagem cavalos baios. Todos eram fortes. Esse baio é aquele amarelo esverdeado que eu falei para vocês. Verso 4: então me dirigi ao anjo que falava comigo e perguntei: o que são estes, meu Senhor? O anjo respondeu: esses são os 4 ventos do céu que saem da presença do Senhor de toda a terra. A carruagem que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, a dos brancos sai para a terra do oeste, a dos baios para a terra do sul. Os cavalos fortes saíam e procuravam ir adiante para percorrer a terra. E ele disse: ide, percorrer a terra, e eles a percorriam. Qual que é a imagem aqui, irmãos, dentro do contexto de Zacarias? Zacarias é também um livro apocalíptico, e Apocalipse é comunicar verdades por símbolos. Qual que é a simbologia desses quatro levas de cavalos, cada um de uma cor? É um símbolo do julgamento de Deus, que vai julgar os idólatras, inclusive o seu povo que está cometendo idolatria, mas que ao mesmo tempo vai purificar o seu povo. Aqueles que são realmente povo de Deus vão padecer também a morte que esses cavalos vão trazer, mas o remanescente vai permanecer purificado. E se vocês verem depois, Ezequiel 14 vai dizer a mesma coisa sem o símbolo. Vai dizer: Deus vai mandar os seus 4 juízos, que é a guerra, fome, a catástrofe e morte, sobre toda a terra. Então, irmãos, voltem lá para Apocalipse 6. Eu preciso ter esse momento de explicação para vocês entenderem. Como vem de lá de Zacarias 6, os 4 cavalos, eles são uma coisa só, uma imagem só, eles são do mesmo tipo de seres. Então o cavalo branco, tem muita gente que acha que é Jesus,
Por quê? Vejam comigo Apocalipse 6, verso 2. Olhei e vi um cavalo branco e seu cavaleiro segurava um arco, e foi dado uma coroa, e ele saiu como vencedor, decidido a vencer. Essa é uma descrição muito parecida com o que Jesus é descrito lá em Apocalipse 19. Ele é o cavaleiro do cavalo branco que vem para vencer. Mas para isso, esse primeiro cavalo precisa ser de um tipo diferente dos outros três. E Zacarias não permite isso, é uma coisa só. Esse primeiro cavalo branco, irmãos, é um símbolo daquele que imita o nosso Senhor Jesus, que é o próprio anticristo. Anti não significa apenas que aquele que é contra. Anti em grego é aquele que se coloca no lugar de Cristo, aquele que imita Cristo. E o paralelo dessa passagem é o que a gente leu no culto lá em Mateus 24. O que Jesus começa a falar em Mateus 24 sobre o fim dos tempos? A primeira coisa que ele fala é: cuidado com os falsos cristos, cuidado com os falsos messias, cuidado com tudo aquilo dentro da criação que se apresenta como salvação para você, quer seja política, dinheiro, riqueza, poder, fama, família, qualquer coisa da criação que se apresenta como salvador para você, é um instrumento aí do cavalo branco falso, do anticristo. O segundo cavalo, verso 4, ele é vermelho, e ele foi dado o poder de tirar a paz. Então nós temos aqui o símbolo da guerra. Se o primeiro cavaleiro é um símbolo da conquista iníqua da humanidade, o resultado dessa conquista iníqua da humanidade, liderada pelo diabo, é guerra. O terceiro cavalo, o cavalo preto com o seu cavaleiro, ele tem uma balança na mão. A balança aqui é um símbolo de fome. Ou seja, cada coisa que nós vamos comer em meio à guerra precisa ser contada para não faltar na sua mesa. Em tempos de guerra, irmãos e irmãs, a fome, ela é a primeira que aparece. Mas ela não é total, porque no verso 6, vamos entender o que diz o verso 6. Então ouvi uma voz entre os 4 seres viventes que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O que é isso daqui? Uma medida de trigo por 1 dia de trabalho, 1 denário, é suficiente para uma família naquele dia. Ou seja, não é uma fome absoluta, você consegue se alimentar, trabalha para comer. Basicamente, 3 medidas de cevada por 1 denário duraria uns 3 dias para aquela família, mas não é danificado o azeite e o vinho. O azeite e o vinho são especiarias caras, ou seja, o alimento caro, ele não vai ser extinguido, o alimento mais degustativo para nós, mas por causa da pobreza, talvez só tenha acesso àqueles que realmente são muito ricos em tempos de guerra e de fome. E o cavalo amarelo, meio esverdeado aí, cor de vômito, ele diz, verso 8: vi então um cavalo amarelo e seu cavaleiro, chamava-se Morte, e o inferno o seguia. Foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada. E aqui, irmãos, é um resumo dos 4 cavaleiros: matar a espada, a fome, em praga e por animais selvagens da terra. Ou seja, o 4º cavaleiro simbolicamente resume o poder destrutivo dos outros 3 cavaleiros anteriores. Uma pergunta que a gente deve se fazer é: quando que esses cavaleiros serão soltos ou enviados sobre a terra? A resposta está logo no capítulo 5, 6 de Apocalipse. Jesus, ele é entronizado e ele já abre os selos. Ou seja, desde a entronização de Cristo até a segunda vinda, esses 4 maus percorrem a terra. Não vai haver um momento antes de Jesus voltar que você vai ver cavalos coloridos por aí. Essa é uma mentalidade tão ignorante dos evangélicos que chega a ser ridículo. É ridículo no sentido de ser alvo de rir. Eu lembro quando, muito tempo atrás, era novo convertido, apareceu no YouTube lá uma guerra no Egito e uma imagem de um cavalo. Já viram isso daí? Um cavaleiro amarelo aparecendo como se fosse um holograma e sumindo. Todo mundo: nossa, é o fim do mundo, é o Apocalipse se cumprindo. Irmãos, isso é absolutamente ridículo. A conquista iníqua, a guerra, a fome e a morte
Elas estão percorrendo o mundo desde sempre, mas agora o homem, Cristo Jesus, está no controle delas. Ele toma o livro, ele abre o selo e diz: sou eu que controlo isso daqui. No século I, que esse livro foi escrito, na década de 90, desde a entronização de Cristo até a década de 90, quando João escreve isso aqui, aconteceram muitas coisas. Fome em Jerusalém, que Paulo tem que colher a oferta de tudo quanto é lugar, senão os cristãos de Jerusalém morreriam de fome. Guerra para tudo quanto é lado do Império Romano. Lá no ano 68, os judeus em Jerusalém se revoltam contra Roma. Roma cerca Jerusalém ali no ano 68 ao 70 e destrói, massacra, numa visão apocalíptica terrível, todos os judeus ali. Terremotos na década de 60 destruíram cidades inteiras, como Colossos, Laodiceia, Hierápolis, Filadélfia. Cartas aqui de Apocalipse do Novo Testamento foram inteiramente devastadas por terremotos, e a morte estava por toda a parte. O imperador romano dizendo: se vocês não me adorarem, vocês vão morrer, vocês vão passar fome, vocês vão ser mortos pela minha espada. E isso perpassa até os dias de hoje e até a vinda de Cristo Jesus nosso Senhor. Esse é o sentido dessa primeira parte aqui de Apocalipse 6. Esses 4 primeiros selos mostram tudo quanto é tipo de calamidade que acontece com a vida humana, mas localiza a soberania dessas calamidades, não no destino pessoal, não no ser humano, não no Estado, mas no Cordeiro de Deus que venceu, está abrindo estes selos. Se a gente pensar no século XX, por exemplo, século XIX, todo mundo crescendo na conquista humana, dizendo: a gente não precisa de Deus, a gente tem agora ciência, a gente tem agora tudo o que a gente precisa para progredir. E assim, o ser humano estava lá, no cavalo branco, cavalgando rumo à utopia. Primeira Guerra Mundial é imediatamente depois dessa utopia toda. Quando termina a Primeira Guerra Mundial, irmãos, testemunhas falam que andar na Europa, andar na Inglaterra, em Londres, qualquer parte na Europa, era como se você estivesse vendo um filme de zumbi. Corpos pelas ruas de Londres, pessoas morrendo de fome do outro lado da esquina, crianças jogadas, mortas, a tudo quanto é canto, fome e morte. Depois da Segunda Guerra Mundial, então, nem se fala. Isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Esses cavalos que são símbolos dessas calamidades estão no controle de Cristo. Qual é a aplicação prática do verso 1 ao 6? Nós devemos acalmar nossos corações. Se tudo quanto é tipo de tragédia está no controle absoluto, não parcial, mas absoluto de Cristo, porque Ele é a causa disso tudo, para punir os ímpios e purificar a sua igreja, nós devemos sossegar nossos corações. Eu não entendo nada de como funciona esse negócio de algoritmo das redes sociais, do YouTube, mas uma vez, ano passado, eu cliquei num vídeo sobre uma notícia, eu não lembro se era de guerra ou de catástrofe, e aí o YouTube ficou mandando todo dia uma porção de vídeos sobre isso. E isso vai causando na gente talvez alguma ansiedade. Meu Deus do céu, está todo momento causando catástrofe. Começa a assistir jornal, começa a colocar no YouTube, e você vai ser bombardeado 24 horas por dia com notícias assim, porque eu acho que uma coisa vai chamando outra. E isso vai querendo nos desestabilizar, a gente fica ansioso. Irmãos, menos, calmem. O Covid, Cristo desatou o selo do Covid. A guerra da Rússia, da Ucrânia, Cristo é soberano sobre ela. A eleição de políticos bandidos, Cristo é soberano sobre isso. Se você tiver um câncer, não a nível apenas mundial, mas a nível individual, se você tiver uma doença terminal, um luto, perda de emprego, Cristo está no controle de tudo isso. E isso deve nos trazer consolo, paz,
Porque ele mesmo disse no Evangelho de João: olha, neste mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, e eu vos dou a paz que o mundo não dá, que o Império Romano não pode dar para vocês, uma paz que excede todo o entendimento. Ou seja, o mundo está se acabando lá fora, e nós estamos em paz, alegres, inabalados. E isso é um baita de um testemunho do Evangelho para o mundo. Então, em primeiro lugar, Cristo é soberano sobre tudo quanto é tipo de calamidade, e Ele usa isso para punir o mundo ímpio e purificar a sua igreja. Em segundo lugar, Cristo é soberano sobre a sua igreja, até mesmo sobre a morte da sua igreja. O quinto selo, verso 9 ao 11, diz assim: quando ele abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar. Então lembra que João está tendo essa visão do céu, e o céu é um palácio, templo, e nesse templo você tem então essa imagem do altar. Ele viu debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Preste bem atenção, irmãos. Os 4 cavaleiros com seus cavalos, do verso 1 ao 8, eles destroem toda a terra, no sentido de ser indistinguível às pessoas. E portanto a igreja morre junto. Nós padecemos fome, perseguição, tribulação, morte. Se tiver um terremoto, você não vai ficar salvaguardado, você vai cair no meio da cratera, pode ser. O Covid, não, a igreja não vai pegar Covid, porque a gente é blindado por Deus. Não, o Covid vai te matar ou te enfermar, quer você seja cristão ou não. E aqui, vejam que no último cavalo foi dada autoridade para matar os homens, para se matarem uns aos outros. Matar é assassinar. E assassinar em Apocalipse é normalmente dirigido ou a Cristo ou a sua igreja. Ou seja, o principal alvo de morte é a igreja. E eles haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho. Esse é o quinto selo. Jesus desata o quinto selo, e você tem ali o clamor dos mártires e o que entrega eles. Verso 10: eles clamam em alta voz, dizendo: ó soberano, santo e verdadeiro, até quando guardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Então nós aqui na terra, por ainda sermos pecadores, nós temos a missão de ter compaixão, de ter amor, de pregar o Evangelho. Mas essa igreja triunfante aqui, os mártires, eles já são perfeitos. Eles não têm mais pecado, eles têm agora a mente de Deus sem pecado. E a única coisa que eles clamam é: venha julgar este mundo caído. Lá embaixo está pais e mães, filhos e filhas, tios, amigos, amigas, esposa, marido. Mas os mártires estão clamando com uma nova mentalidade: venha julgar o nosso sangue. Verso 11: cada um deles recebeu uma túnica branca. Eles foi falado que repousassem ainda por um pouco mais de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haveriam de ser mortos, assim como eles também haviam sido. Então o que Jesus dá para eles é a túnica branca, perfeita santidade, e diz: descansem, vocês entraram no descanso, vocês estão no sábado eterno, descansem. Por quê? Porque ainda tem gente para morrer. Enquanto o último mártir não entregar a sua vida, o julgamento final não vai acontecer. E nisso tudo Jesus está falando: olha, eu sou o Senhor da minha igreja, e eu que controlo o momento que você vai morrer em testemunha do Evangelho. Pedro já havia morrido crucificado de ponta cabeça, Paulo havia sido decapitado, Tiago havia sido jogado do templo, todos os apóstolos estavam mortos, menos João, porque Jesus não queria que João morresse ainda. E desde então milhares e milhares se juntaram a esse clamor aqui dos mártires, dizendo: venha julgar, Senhor. E Jesus dizendo: calmem, porque ainda não completou o número dos mártires. Eu não trouxe minha última testemunha da terra ainda. Jesus é soberano sobre nossas vidas, irmãos e irmãs.
Se você for morto por causa do Evangelho no futuro próximo, Cristo deseja isso. Agradável é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, Salmo 116. Em terceiro e último lugar, o sexto selo. Diz assim, verso 12: vi quando ele abriu o sexto selo e houve um grande terremoto. O sol escureceu como saco de silício e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes derrubados da figueira por um vento forte. Os céus recolheu-se como um rolo e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. Os reis da terra, os nobres, os chefes militares, os ricos, poderosos, todo escravo e todo homem livre, esconderam-se nas cavernas, nas rochas da montanha. Até aqui por enquanto. O que é o sexto selo, meus irmãos e irmãs? É o julgamento final. Se vocês verem o verso 16 e 17, diz assim: dizia aos montes e rochedos, caia sobre nós e esconde-nos da face do que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Por quê? Verso 17: porque chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá subsistir? O sexto selo é o julgamento final. Isso é muito importante, porque se o sexto selo é o julgamento final e não tem como ler isso de outra forma, quer dizer que Apocalipse não é uma sequência cronológica, igual eu estou falando para vocês nesse começo. Nós temos João vendo a história toda, o tempo todo, ele vai e volta, com imagens diferentes, focando em perspectivas diferentes. Então no capítulo 5 e 6 nós temos uma visão desde a entronização de Cristo, quando ele sobe aos céus, até o julgamento final, simbolizado nesses 6 primeiros selos. Então esses 6 primeiros selos vão da primeira vinda até a segunda vinda de Cristo. A catástrofe está na mão de Cristo como soberano sobre todas as coisas. Os seus mártires também estão nas suas mãos. E em terceiro lugar, Jesus é soberano sobre o julgamento final, porque é Ele que vai vir para julgar o mundo todo. A imagem aqui do verso 12 ao 14, irmãos e irmãs, vem de inúmeras passagens de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Zacarias, Joel, tudo quanto é tipo de profeta usou essas imagens aqui. O que elas significam? Na leitura evangélica errada, é literal. O sol se escurece, a lua fica vermelha, as estrelas caem do céu, o céu se enrola como uma cortina. Verso 14: o céu recolheu-se como um rolo e todos os montes e ilhas foram removidas dos seus lugares. Se isso é literal, o que a gente vai ver que não é, nós estamos aqui diante do desfazimento absoluto da criação. Se o sol escurecer e diminuir 1 grau, não é possível vida na terra. Se ele se tornar preto como um saco de lixo, um saco de silício aqui, não há vida mais na terra. E se as estrelas caírem dos céus, irmãos e irmãs, vocês acham que estrela é uma pontinha no céu? O sol, que é uma estrela pequena, é 1 milhão de vezes maior do que o nosso planeta. Cabem 1 milhão de planeta Terra dentro do sol. E é uma estrela pequena. Se cair as estrelas do céu na Terra, não dá nem tempo de cair na Terra. Elas chegam um pouquinho para cá, queima tudo no nosso sistema solar. Não é possível isso, porque depois das estrelas caírem, os montes fogem do lugar. Como que é possível uma coisa dessa? A maior estrela da nossa galáxia é a Canis Majoris, deve ser 1 bilhão de vezes maior do que o Sol. Se a Canis Majoris fazer isso para cá, pronto, acabou tudo. Não tem como isso daqui ser literal. Por quê? Lá em Apocalipse 21, João vê a nova Jerusalém descer sobre este mundo. E Deus restaura essa criação, este mundo, os céus e a terra. Novo céu, nova terra os céus restaurados, terra restaurada. E a imagem toda aqui, então, ela é apocalíptica e, portanto, simbólica. O que Isaías, Jeremias e Ezequiel falavam do sol se escurecendo, das estrelas caindo, porque na mentalidade bíblica antiga, a gente precisa ter essa mentalidade também. Os impérios deste mundo estavam associados à ordem da criação. Essa mentalidade pagã, por exemplo.
Então um rei mundial, por exemplo, como Nabucodonosor, rei da Babilônia, rei maior que tinha ali no século V a.C., 5 e 4 a.C., Nabucodonosor sabia, ou achava que pensava, e todo mundo na Babilônia, no Império Babilônico, entendia que se o imperador está bem, o mundo funciona. Se Alexandre o Grande, o imperador grego, está bem, as coisas vão bem. A gente tem comida, tem estação, tem sol, tem lua. Se César, o imperador de Roma, está bem, o mundo vai bem. Agora, quando os profetas olham para isso e dizem: Deus vai destruir a Babilônia, os persas, a Grécia, Roma, e a imagem que se usa para falar da destruição do império deste mundo é o cataclisma da criação. Simbolicamente, toda a ordem da criação entra em colapso, porque aquele reino mundano está sendo destruído por completo. E as coisas viram um pouco caóticas nesse sentido. Então, aqui de forma final, não é Nabucodonosor, Alexandre o Grande ou Nero ou César. Aqui é o império deste mundo por completo. O anticristo, o diabo que governa este mundo, vai ser completamente destronado e lançado no lago de fogo aqui no julgamento final. E a imagem toda aqui é do desfazimento simbólico da ordem estrutural maligna deste mundo. Senão você vai dizer quando Nabucodonosor foi destruído, então o sol, a lua, as estrelas caíram sobre a terra, porque é isso que Isaías e os profetas falavam. O primeiro cumprimento dessas profecias é na Babilônia, na Grécia e em Roma. E o último é aqui com a destruição final de tudo que se levanta contra Deus. Cristo é soberano, é Ele que vai trazer a sua ira. Qual que é a implicação prática disso para nós? Nós devemos nos submeter em fé, em amor e em esperança a este Cordeiro. Este Cordeiro agora está administrando os seus juízos misturado com graça. Em Apocalipse 4 você tem os trovões do juízo de Deus, mas você tem o arco-íris mostrando: olha, ainda não vou destruir tudo, ainda há graça no meio dos juízos. Cristo, como Cordeiro de Deus, ainda está chamando: venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Quem vem a mim está nas minhas mãos, e nada pode arrebatá-lo das minhas mãos. Cristo chama a todos, independente dos seus pecados, e Ele salva todos, porque Ele é o Cordeiro de Deus todo suficiente para nos salvar. É Ele que abre o livro, é Ele que pode nos salvar, mas é Ele que irá nos julgar se nós não nos submetemos a Ele. Para concluirmos, indo para o final, Apocalipse foi escrito para que nós tenhamos alegria. A gente viu na primeira pregação, no versículo 3 do capítulo 1, que bem-aventurados que ouvem e obedecem as palavras desta profecia. Bem-aventurado, mais do que feliz. Ou seja, cada construção de parágrafo de Apocalipse serve a esse propósito de causar alegria em nós. Então esses 6 primeiros selos, por mais catastróficos que sejam, guerra, fome, morte, martírio da igreja, julgamento final, tudo isso é para causar em nós alegria. Como é possível ter alegria com esses 6 primeiros selos? Por causa daquele que os abre, por causa de Cristo Jesus nosso Senhor. Eu gostaria de apenas ler para vocês o que eu resumi aqui em 10 coisas que Jesus é soberano sobre o diabo e sobre a calamidade. Porque esses 4 cavalos, eles são poderes demoníacos, trazendo morte, destruição e fome. Os mártires são mortos pela mão do diabo e seus demônios. Então, em primeiro lugar, a alegria que é gerada em nós ao ler Apocalipse 6 é porque Cristo é soberano sobre 10 coisas. Em primeiro lugar, Cristo é soberano sobre o reinado delegado do diabo. O diabo, que é o príncipe deste mundo, ele só tem o seu reinado porque foi delegado, outorgado por Deus a ele,
ele não tem nada de direito próprio, e o diabo em seu reinado está debaixo do reinado de Cristo. Em segundo lugar, Cristo é soberano sobre os anjos do diabo. Não existe um demônio debaixo da autoridade do diabo que não responda primeiro a Cristo. Quando ele estava na terra, ele dizia: saiam deste homem, e os demônios obedeciam. Acalem-se, e os demônios se calavam. Vão para a manada de porcos. Eles não iam para nenhum outro lugar senão a manada de porcos. Todos os demônios estão debaixo da soberania e do soberano governo do nosso Senhor Jesus. Em terceiro lugar, Cristo é soberano sobre a perseguição que o diabo traz. Quarto lugar, Cristo é soberano sobre o poder de matar que o diabo tem. O diabo ele pode matar só se Cristo permitir. Não toque na vida do meu servo Jó. O diabo não tocou na vida de Jó, no sentido de matar. Em quinto lugar, Cristo é soberano sobre a mão do diabo em desastres naturais. Então o diabo ele tem poder de trazer desastres naturais. Cristo controla isso. Sexto lugar, Cristo é soberano sobre o poder do diabo de trazer doenças. O cavalo da morte, o cavalo amarelo, simboliza isso. Em sétimo lugar, Cristo é soberano sobre o poder do diabo de trazer miséria. Toda miséria, fome, está debaixo do governo de Cristo. Cristo é soberano sobre as tentações que o diabo traz, ou seja, ele vai tentar a igreja para deixar de ser testemunha, mas a igreja mantém o seu testemunho até o fim. Cristo é soberano sobre o poder do diabo de enganar e cegar. Em último lugar, Cristo é soberano sobre a escravidão espiritual que o diabo traz e impõe sobre a humanidade. Quando Cristo diz: acabou, esse seu escravo agora é meu escravo, esse seu filho, o diabo, agora é meu filho, não há nada que o diabo possa fazer em relação a isso. O Cristo que é apresentado aqui na Bíblia e em Apocalipse é absolutamente diferente do Cristo que as pessoas imaginam. Ele é soberano. E isso, para quem crê, ama, confia e espera Jesus, é a nossa imensa e suprema alegria, consolo e descanso. Amém? Vamos orar. Ó soberano, justo e verdadeiro, porque os povos dizem: onde está o nosso Deus? O Senhor está sentado no trono e tudo faz segundo a sua vontade. Da perspectiva humana, nós somos responsáveis pelas nossas ações, mas nós não somos soberanos. Porque da perspectiva do céu, do trono, o Senhor está no controle de todas as coisas. E nós nos voltamos contra essa verdade, porque nós somos tão pecadores que nós queremos o controle, nós queremos a soberania. É a mesma tentação original da serpente sobre Adão e Eva: vocês serão como deuses. Livra-nos da idolatria, da auto-idolatria, ó Senhor. Toda vez que nós somos incrédulos, descrentes, desobedientes, nosso coração palpita com medo deste mundo, é porque a gente acha que estamos no controle ou que o Senhor não está no controle. Ajude-nos a ver o teu trono pelos olhos da fé, assim como João viu, e ver que cada coisa boa vem pela sua graça, mas que cada tragédia e catástrofe não é uma tragédia final, porque no final o Senhor é glorificado, e não há significado e sentido na vida longe dessa perspectiva. Submeta-nos a Ti mesmo, submeta-nos a Tua palavra,
E nós clamamos com toda a sua igreja: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Em teu nome nós oramos. Amém.